Paz de Cristo, gente. Eu não sei como que tá o reflexo do sol aqui, mas essa é a melhor posição. E eu voltei aqui hoje pra gente dar continuidade a Atos dos Apóstolos. E é uma maravilha esse livro de Atos dos Apóstolos. Tem tinha uma pastora em São Paulo, que agora chama ela de bispa também. Eu conheci ela, ainda era pastora na época. E ela sempre falava: o ato dos apóstolos continua com nós. Então, a Igreja de Cristo, ela tem 2000 anos de ato dos apóstolos. Porque apóstolo é enviado. As pessoas acham que apóstolo é assim uma coisa extraordinária, assim, diferente de tudo. A palavra apóstolo significa enviados. São aqueles enviados de Deus, ok? Enviados de Cristo. Tem aqueles que andavam com o Senhor Jesus. Depois tem Paulo, que o Senhor Jesus aparece para ele. E depois tem aqueles outros que vieram depois dos apóstolos. Todos eles são apóstolos. Mesmo que não use o nome, por exemplo, a Igreja Católica, tanto ortodoxa como romana, eles podiam falar apóstolos. Mas eles não usam essa palavra. Eles usam outros nomes para designar os líderes. Ok? Mas não tinha problema nenhum se eles usassem a palavra apóstolo. Por quê? Um apóstolo, quando ele estava perto de morrer, ele já passava ali a autoridade para outro, no nome de Jesus. A obra da evangelização tem que continuar, não pode parar. Ok? E hoje, principalmente no Brasil, tem muito esse negócio de apóstolo. Tem os verdadeiros apóstolos. Quem são os verdadeiros apóstolos? Aquele que verdadeiramente o Senhor Jesus chamou e dirige e os capacita. Ok? Então tem os verdadeiros apóstolos, os falsos apóstolos. O Judas, ele era um falso apóstolo. Ok? Você nunca viu ninguém falar por aí que Judas era um apóstolo. Mas se os outros eram apóstolos, Judas também era apóstolo. Tanto que foi quando foi enviado de 2 em 2, alguém deve ter ido, foi junto com Judas. Ok? Esse era um falso apóstolo. Mas pela unção que estava naquele que estava junto com ele, os milagres aconteceram. Ok? Então até, isso aqui é o Senhor que nos dá entendimento, o Senhor é maravilhoso. Então, às vezes, até você estando com Judas do teu lado, o milagre acontece, ok? Vem conosco, Jesus. Imagina se o teu companheiro não é Judas, é um outro que também está na unção, que é um apóstolo verdadeiro. Então, por que eu estou falando de apóstolo? Porque eu vou tocar no nome do apóstolo Paulo, né? Nosso querido apóstolo gentil. O gentil que não sabe quem é Paulo, ou que não se importa de ter conhecimento das coisas de Paulo, esse gentil, ele vai ficar aí sujeito a qualquer doutrina falsa, a qualquer doutrina que não é para nós cristãos gentios. E aí as pessoas vêm, convencem ele de que ele está errado e colocam ele em outro caminho que não é o que o apóstolo Paulo deixou para nós, ok? Então, gente, vamos lá, na graça de Deus. Começar a leitura, porque eu começo a falar, não paro. Se inscreva lá na Bíblia Diária. Bíblia Diária na página do Facebook. Bíblia Diária Helena. No YouTube, Comunidade Unida de Cristo Helena. Ok? Se quiser também seguir no meu perfil de Facebook, que eu posto também. Tem bastante coisa, não tem nos stories, tem
Porque eu posto no Instagram, do Instagram vai pro Facebook, ok? O Facebook é Cristã Helena, Instagram Helena Cristiana com K. E tem um Facebook até para italiano, que é Helena Cristiana, mas com C. Então tem de tudo. Tem Helena Cristiana com K do Instagram e Helena Cristiana com C. Mas só para italiano. Que só pela misericórdia de Deus lê a Bíblia no italiano. Mas vamos lá, vem conosco, Jesus, nos abençoe. Porque mesmo que seja em português, se Jesus não estiver com nós, se o Espírito Santo não estiver, a gente não vai entender. Então, Paulo aqui, ele já começa a se preparar para se despedir de Israel, de Jerusalém, da Ásia, do Oriente Médio. Por quê? Porque ele ia para Roma, o sonho dele era pregar em Roma também, né? Então ele aproveitou aquela oportunidade ali para levar ele para Roma. Chegou em Jerusalém, os saduceus e fariseus queriam matar ele, a polícia romana veio e prendeu ele, ele ficou 2 anos preso na região da Cesareia. Estava planejando soltar Paulo, mas os inimigos de Paulo ali de Jerusalém estavam planejando também, quando soltasse, matar ele. E aí Paulo já estava sabendo disso e ele falou, não quero ser solto, eu quero ser julgado por César, porque eu sou cidadão romano. E aí Paulo apela para César. Isso depois, isso aí é mais para frente. Eu só estou já adiantando. Mas aqui Paulo já está fazendo as últimas viagens missionárias da Ásia e do Oriente Médio, ok? Vamos ver? Quando chegaram e, estando todos reunidos, disse-lhes, vós sabeis de que modo sempre me tenho comportado para convosco, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Olha aí. Ele explicando ali, né? Pessoal, as igrejas da Síria, Turquia, Grécia e Líbano, e todos aqueles arredores ali, ok? Paulo andou por tudo aquilo ali. Naquela época tinha outros nomes, tinha lugar ali que não tinha esse nome que a gente conhece hoje. Então Paulo passou por tudo, por Irã, por Iraque, por aquele lugar. Turquia que já fica lá para cima lá, eles foram lá, tinha uma grande igreja em Turquia. Antioquia, ok? Constantinopla. Eram as cidades ali da Ásia e do Oriente Médio. Então vamos lá. E Paulo falando, olha, eu me comportei bem desde que entrei na Ásia. Me comportei bem com vocês, fui honesto com vocês. Preguei o Evangelho de Cristo. E não conheço ninguém que foi igual ao apóstolo Paulo. Ainda mais se tratando de judeu, que pregou o Evangelho como ele. Não conheço. Vamos lá. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Os judeus descrentes, ok? Os judeus que continuavam odiando o nome de Jesus, ok? Pode ser Jesus e Yeshua, gente. Vamos falar Yeshua agora para ver se a gente ganha judeu, tá? Vocês acham que só por você falar em Yeshua as pessoas vão se converter? Para elas se converter, elas precisam ser tocadas pelo Espírito Santo. Vamos continuar? Vós sabeis como não tenho negligenciado, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente e dentro de vossas casas. Preguei aos judeus e aos gentios a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Aleluia! Paulo, sim, foi um verdadeiro mártir.
Paulo sim pregou o verdadeiro evangelho. Tem gente por aí se gabando em cima de Paulo, mas não foi mártir. Sai dessa. Vamos lá? Agora, constrangido pelo Espírito de Deus, ok? Vou a Jerusalém, ignorando a que ali me espera. Por que ignorando? Porque já tinha sido revelado que ele ia sofrer muito lá em Jerusalém. Mas ele estava disposto a morrer. Eu sabia que Deus respeita, a gente tem que tomar muito cuidado. Deus respeita as nossas vontades, desejos. Então, pensa bem no que você vai desejar. O desejo de Paulo era aquele. Vinham os homens de Deus cheios do Espírito Santo e falava: Paulo, vai acontecer isso com isso, aquilo. Tu vai ser preso, Paulo, tu vai... E Paulo falou: ok, eu aceito. Era assim. Ok? Paulo estava consciente que ele ia sofrer. Não foi assim que ele foi no chute. Não foi assim, foi na sorte. Se der, deu. Se não der, não deu. Não foi assim não. Ele já sabia que ele ia sofrer e sofreu mesmo. Ok? Só sei que de cidade em cidade o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Ele já sabia. Ele não foi na sorte, ele não foi no chute. Ele foi sabendo que aquilo ia acontecer com ele. Mas a vontade dele era tão grande ali que ele não importava se ele morresse ali. Só que no coração dele ele tinha um desejo de chegar até Roma. E ele chegou. Vamos lá. Mas nada disso temo, nem faço caso de minha vida. Olha, você já viu algum pregador de hoje falar isso? Tem alguns poucos, ok? Mas nada disso temo, nem faço caso de minha vida, contanto que termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho ao evangelho da graça de Deus. Sei agora que não tornareis a ver a minha face todos vós, por entre os quais andei, pregando o reino de Deus. Portanto, hoje eu protesto diante de vós que sou inocente do sangue de todos, porque nada omiti no anúncio que vos fiz dos desígnios de Deus. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituir bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Aleluia. Próprio sangue, quando o Senhor Jesus estava ali derramando seu sangue, era o sangue do Filho de Deus, que Deus estava no Filho. Deus não tem um sangue humano igual esse nosso, mas o Filho dele, que já existia, veio na terra e gerou esse sangue. Esse sangue foi oferecido a Deus, o eterno Pai eterno. Aqui, ó. Aqui, ó. Para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Deus, Adonai, Hashem, ok? É Paulo falando. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Até hoje tem lobos cruéis, infelizmente, aí dentro das igrejas. Fique atento. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas com o intento de arrebatarem
após si os discípulos. Doutrina perversa com tente arrebatar. Que o eterno Deus nos livre das doutrinas perversas que surgiu ao longo dessa caminhada de 2000 anos de cristianismo. Em nome de Jesus. Vigiai, lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora eu vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar a herança com os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Paulo não ficava aí. Paulo não andava com 10 seguranças em volta. Paulo não andava em carro teto solar. Paulo não andava em avião de primeira classe. Paulo não se exibia por aí se achando mais rico da face da terra. Não, a glória de Paulo era no sofrimento. E como é que vocês acham que eu vou aplaudir essas pessoas que estão vivendo das glórias terrenas? Deus nos livre e guarde. Deus nos livre e guarde. Nós vamos olhar para os apóstolos de Cristo, como foi a vida deles. Depois os pais da igreja, o chamado pai da igreja, que na realidade é filho dos apóstolos. Depois, e até os dias de hoje, gente. Acorda, gente. Acorda. Acorda. Essas pessoas que falam mal da religião mais antiga, do cristianismo, elas estão aí usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Para se dizer que eu sou cabeça. Quando eu chego no lugar, todo mundo se prostra para mim. Gente, eles não falam claramente, mas é o que dá a entender, viu? Preste atenção. Acorda. Acorda. Acorda quando você vê pessoa com muito exibicionismo. Ai, que eu tenho que dormir em lençol de seda. Vamos lá. Vigiai, lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei noite e dia de mostrar com lágrima cada um de vós. Agora eu vos recomendo, Deus, a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar herança com os santificados. De ninguém cobicei prata, ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis, estas mãos prover as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Quando Paulo conseguia, ele trabalhava por ele e pelos companheiros dele. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje em dia o Senhor tem nos dado com fartura, mas que nós possamos entender a dor do pobre. Vamos lá. Em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto Ele mesmo diz, é maior felicidade dar do que receber. A essas palavras ele se pôs de joelho a orar. Derramaram-se em lágrima e lançaram-se ao pescoço de Paulo para abraçá-lo. Abraçou com Paulo. Ele já tinha costume de dar os óculos santos, que é os beijos no rosto, ok? Aflito sobretudo pela palavra que tinha dito, já não vereis a minha face. Em seguida acompanharam-no até o navio. Então aqui essa é a despedida de Paulo da Ásia. Eu não sei se Paulo passou ali uns 20 anos pregando, gente. Deve ter sido mais ou menos. Todo o ministério de Paulo deve ter dado mais ou menos 30 anos. Depois ele foi e ficou um tempo por último em Roma, né?
Primeiro ele ficou 2 anos numa casa pregando. Ele era preso domiciliar. E depois ele foi para a prisão mesmo, onde ele sofreu muito. Lá em Roma tem a prisão que Paulo ficou. E aí, por mão daquele imperador do mal lá, o Nero, você sabe o que significa Nero aqui na Itália? Nero é a cor preta. A cor preta que significa Nero. Sabia? Então lá o tal do Nero, que é símbolo da cor preta, quer dizer, símbolo não, é a palavra. Aqui a cor preta que chama Nero. Nero. Fala Nero, né? A cor preta que chama Nero. Nero. Depende da pronúncia, né? O brasileiro fala o E com som diferente da Itália e vice-versa. Ok? E aí aquele perturbado do Nero, que o Brasil fala Nero, que é o mesmo nome, mesma escrita, que significa cor preta, mandou decapitar Paulo por pregar o evangelho. Paulo já estava preso, mesmo assim ele não se contentou e mandou pegar Paulo e matar. E depois, e Pedro também. Eu não sei quem morreu primeiro, se foi Pedro ou Paulo, mas parece que foi Paulo e depois Pedro, que Pedro foi crucificado. Então, Paulo já fez aqui Atos 20, a despedida da Ásia, e aí ele vai para Jerusalém. E assim, ele falou assim, a gente faz a nossa parte, né? A gente faz a nossa parte. Paulo falou, eu vou dar uma disfarçada aqui, eu vou fazer um voto, eu vou raspar a cabeça, porque Paulo queria ir no templo. Como bom judeu, até quem não é judeu ia lá em Jerusalém para ir no templo. Paulo era um bom cristão e um bom judeu. E aí quando Paulo, fé agora na religião, fé era Jesus, ok? Mas ele tinha um amor muito grande ali por Jerusalém, pelo povo de Jerusalém. Ele falou, ele estava com um companheiro de pregação, fazer um voto, mas mesmo assim, quando Paulo chegou lá no templo, Paulo só ficou vivo porque Deus não permitiu que Paulo morresse ali naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E depois a gente dá continuidade, ver o que foi acontecendo com Paulo. Atos vai até 28, ainda faltam mais 8 capítulos. E eu vos deixo aqui na paz do Senhor, vos abençoe, não Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe todos vocês com a bênção da paz, da prosperidade, da saúde, em nome de Jesus, a vocês e a minha família, nos cubra, Senhor, com o teu sangue, com o teu manto sagrado. Jesus, nos livra de todo mal, todo engano, das trevas, em nome de Jesus, amém. Que os anjos do Senhor estejam sempre ao nosso redor, que dentro de nós possamos deixar o Santo Espírito habitar. Aleluia, glória a Deus. E me seguem nas redes sociais. Até a próxima. Pai, shalom.